Nesse vídeo, vamos explorar mitos, lendas e cultos dedicados a Iewa. Você vai entender como essa divindade influencia a vida dos devotos e a importância de suas águas sagradas na cultura e tradição iorubá. Iewa é um orixá feminino que não é tão famosa no Brasil como Oxum e Iemoja, por exemplo, mas que possui uma profundidade espiritual incomparável. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos descobrir o poder de Iewa. Eu sou o Baba Ifat Milerren André, sou fundador e dirigente do Instituto Cultural Orgulho Ancestral e também do Ijó Ifá Ofum Oturá. Para a gente começar falando sobre Iewa, a primeira coisa que eu tenho que te contar é que o nome Iewa tem um significado simples, mas de muita força. Ieyeawa quer dizer nossa mãezinha, ou então, carinhosamente, nossa mamãe. Assim como já mostrado em vídeos anteriores, que destacamos Oxum e Iemoja, Iewa também possui fortes ligações com a maternidade e com as águas dos rios. Em Umitã, conta-se a grande dificuldade que Iewa tinha para engravidar, pois era considerada uma mulher estéril. No entanto, após realizar uma série de ebós, uma série de rituais indicados por Ifá, Iewa conseguiu gerar não apenas um, mas diversos filhos. Dessa forma, assim como Oxum, assim como Iemoja, Iewa é muitas vezes cultuada pelas mulheres no intuito de obter êxito na fertilidade, para que possa muitas vezes gerar filhos e também ser fértil em outros aspectos da vida, ou seja, ter uma saúde fértil, ter uma vida capaz de gerar sucesso profissional, social, afetivo, enfim. Podemos tranquilamente considerar que essa fertilidade de Iewa é em um âmbito universal. A força de Iewa é capaz de nos auxiliar com a prosperidade, assim como outras divindades do panteão iorubá. Aqui no culto afro-brasileiro, no candomblé, existe um mito de que apenas mulheres podem se iniciar para Iewa. E mais, mulheres virgens, que nunca tenham tido relação sexual. E isso existe em África, em solo iorubá? Não. Inclusive, em solo iorubá, não são apenas as mulheres que podem ser iniciadas em Iewa. Existem muitos homens também. E a questão da virgindade não é um tabu. Aliás, nem é levado em consideração. O sexo como tabu, como pecado, é um pensamento cristão e a gente sabe que na nossa sociedade ocidental é intrínseco nessa cultura as tradições cristãs, que aí sim tratam o sexo como um tabu. Entende a influência do cristianismo dentro das tradições afro-brasileiras? É daí que vem também a história da mulher que será iniciada em Iewa ter de ser virgem. Em solo iorubá, repito, isso não existe. Em África, existe uma cidade chamada Egbado, do povo iorubá Egba. Essa cidade, Egbado, fica no estado de Ogum e é muito próxima a Abeokuta, que é a cidade da minha família de Ifá, diga-se de passagem. E Egbado também faz divisa com o Benin. E em Egbado existe um rio chamado Iewa, que é o principal local de culto a orixá Iewa. Esses dias me perguntaram sobre a questão da cor dos animais sacralizados em oferendas aos orixás. E eu disse em um vídeo que isso não importa e que apenas em alguns casos específicos a cor do animal é relevante. E um desses casos específicos trata-se exatamente do culto a Iewa também. Iewa recebe, por exemplo, o carneiro como oferenda. Porém, esse carneiro deve ser da cor branca ou então que tenha a pelagem clara. Iewa recebe também pombos, vaca e em sua grande maioria de cores claras. E por quê? Iewa, assim como outros orixás ligados às águas, tem como cor predominante o branco, mas o vermelho também é utilizado simbolizando Iewa com muita força. Tanto que um dos elementos indispensáveis no culto de Iewa
é o Osun, que representa a ligação de Ieuá com o fogo, o elemento fogo. Aqui no Brasil, no candomblé, existe o costume de se utilizar a cor rosa como sua cor predominante. Porém, essa é mais uma das formas interpretativas do Brasil, do culto afro-brasileiro, que não existe na origem iorubá. E essa ligação, essa diferença entre o Brasil e África, entre o culto do orixá com X e o culto do orixá com S, estão nesse e-book que eu preparei com muito carinho para você. O link para você baixar e acessar esse conteúdo muito legal está aqui na descrição do vídeo. Depois que acabar o vídeo, você corre lá, clica e baixa o seu e-book do orixá ao orixá. É muito interessante. Ieuá é um espírito das águas, que em Yorubá chamamos de Oluweri. Ieuá é conhecida como o grande orixá do mistério. Seu Ojubó, com seus elementos sagrados, ficam no fundo do rio, onde seus devotos mergulham para realizar os ritos de Ieuá, que assim como Oxumaré, Nonã, tem como símbolo também a serpente, a cobra, que no caso de Ieuá representa o seu enorme poder de sedução. E tem um detalhe que eu falei no começo do vídeo, mas que acabei não me aprofundando. A cidade de Egbado, na Nigéria, também é conhecida como Ilé Ieuá, terra de Ieuá, onde os seus nativos são chamados de Ebados ou então de Ieuás. Ieuá é uma divindade muito cultuada em solo iorubá. É muito famosa essa divindade por lá. Diferentemente do Brasil, que o seu culto é bastante restrito, até por falta de conhecimento aprofundado nesse culto específico. Por ter o seu local principal de culto muito próximo de terras Euefon ou terras Fon, muitos acreditam que Ieuá é um Vodum, em função das inúmeras mesclas culturais entre os povos Euefon e os povos Yorubá. Mas não. Ieuá é genuinamente uma divindade ancestral iorubá. Ieuá é orixá. E existe também uma grande ligação do orixá Ieuá com Orunmila, pois Ieuá teria salvado Orunmila de Iku, a morte, quando certa vez Orunmila estava fugindo de Iku nas matas, se deparou com Ieuá, que estava ali no rio lavando suas roupas. E quando percebeu Ieuá que Orunmila estava aflito, tentando se esconder, ela o escondeu por baixo de suas saias. E quando Iku se aproximou, perguntou a Ieuá se ela teria visto Orunmila por ali. E ela disse que sim, e indicou para uma direção, dizendo que ele havia corrido para essa direção. E assim, acabou enganando ou despistando Iku, automaticamente salvando a vida de Orunmila, que ficou eternamente agradecido e a presenteou com o dom da vidência. Ieuá é protetora, Ieuá é mãe, Ieuá é a deusa do mistério e também um dos deuses da prosperidade. Assim como a Batala também representa a pureza. E a cor branca de Ieuá, a cor branca do arco-íris, está relacionada com os fluidos brancos, assim como o sêmen, a saliva, o líquido amniótico, a água das nascentes. Tudo que é puro tem ligação com Ieuá. E é também por essa razão que aqui no Brasil, Ieuá está associada às mulheres virgens. Mas repito, esse pensamento é apenas no Brasil. Ieuá é o fogo, Ieuá é a água. Que Ieuá nos dê o seu axé. Epa Ieuau! Epa Omio! Oxumaré e Obaluayê são orixás fortemente ligados a Ieuá. Escolha um deles e se aprofunde. Mudupuel!